Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então eu vou fazer aqui a resolução da prova do técnico integrado, tá? Essa prova é para entrar no Instituto Federal de Goiás e ela foi aplicada este ano em 2020, tá? A prova tem 36 questões, mas eu vou resolver aqui a de matemática, tá bom? Então vamos lá? Eu já separei aqui todas as questões, tá bom? Então, a primeira questão é esta aqui, tá? Então, a gente vai precisar ler esse texto para responder as questões 11 e 12, tá? Deixa eu mudar a cor aqui. Talvez uma cor azul escuro aqui possa ser melhor. Então, vamos lá, ó. Pequenos agricultores brasileiros mostram a especialistas indianos as inovações que permitem agregar valor aos produtos. Em uma pequena fazenda de Ubiúna, agricultores plantam orgânicos que vão parar nos pratos dos moradores da Grande São Paulo. Já em Divinolândia, exporta-se café de alta qualidade. Enquanto isso, em Serrana, o assentamento indígena Cepé Tiaraju utiliza o sistema agroflorestal como forma de unir o agronegócio à sustentabilidade. Todas essas iniciativas têm em comum a união de agricultores que juntos conseguiram ir mais longe e alavancar as vendas dos seus produtos em 87%. Aqui, gente, ó, começou a aparecer matemática, né? Vamos grifar a matemática. Atraindo assim a atenção de um gigante, a Índia. O projeto apoiou um total de 358 propostas de negócios de organizações rurais, que envolveram 10.986 produtores, além do apoio financeiro. Investiu-se também em assistência técnica aos agricultores e na orientação para a adoção de práticas sustentáveis na agricultura. Muito bem. Do valor total do plano de negócio, até 70% foi apoiado pelo Microbacias 2, limitado a um valor de 800 mil por organização. Muito bem. Para organizações de comunidades tradicionais, como os indígenas e quilombolas, o valor do apoio foi de até 99% para projetos com valor máximo de 200 mil por comunidade. Muito bem. O objetivo era aumentar em 8% o valor comercializado das organizações rurais beneficiárias. Mas o resultado foi muito além. O Microbacias 2 proporcionou um aumento de 87% no valor das vendas, mais de 10 vezes o estimado. Tudo bem, então tem aqui bastante informação, né, gente? E agora vamos ler a questão para a gente filtrar o que a gente precisa. Ao supor que uma organização, tá? A questão 11, tá? Ao supor que uma organização de produtores não pertencente ao grupo de indígenas e quilombolas decidisse apresentar um plano de negócio no valor de 750 mil. Qual o maior valor possível que essa organização obteria de financiamento? Muito bem, gente, olha, onde é que está falando aqui do financiamento? Está bem aqui, olha, essa é a parte do texto que a gente vai usar para responder. Olha só. Então, ao supor que uma organização de produtores não pertence ao grupo de indígenas e quilombolas. Então, olha só. Aqui você tem esse Microbacias 2, que é uma espécie de fundo, né, que vai financiar esses produtores. E o que está dizendo aqui é o seguinte, ó. Se esses agricultores, se eles fazem parte, são indígenas ou quilombolas, eles podem ter até 99% do seu projeto financiado, tá? Isso aqui para um projeto até de no máximo 200 mil. Porém, a gente está vendo aqui, olha, na pergunta 11, está dizendo que a organização de produtores não pertence a esse grupo.
Se ela não pertence a esse grupo de indígenas e quilombolas, quer dizer que ela só pode ter, no máximo, só pode ser financiado no máximo 70% do projeto. E isso limitado a um valor de 800 mil. Só que aqui, olha, veja só, o valor do projeto é de 750 mil. Como 750 mil está abaixo aqui dos 800 mil, então quer dizer que, de fato, esses produtores podem ter até 70% do projeto financiado. Ou seja, para responder a pergunta, a gente vai precisar calcular quanto é 70% de 750 mil. E como é que a gente faz essa conta? Bom, esse símbolo aqui, tá? É o símbolo da porcentagem. Ele sempre vai significar a divisão por 100, tá? Então, 70% nada mais é do que uma abreviação para essa fração, 70 sobre 100. E para saber quanto é 70% de 750 mil, você vai pegar o 70 sobre 100 e vai multiplicar por 750 mil. Então aqui vamos fazer uns cortes de zeros aqui. Olha, eu posso, por exemplo, pegar... eu posso cortar esse zero aqui com esse zero aqui. Posso pegar e cortar esses dois aqui. E o que vai sobrar aqui, gente? Vai sobrar 70 vezes 7.500. Então eu vou ter que pegar aqui, ó, fazer uma continha. Vou pegar só o 75 e vou multiplicar por 7. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 7, 49. 49 mais 3, 52. 52, mas aqui eu tinha 70, né? Multiplicando 70 por... Aqui tem mais dois zeros, porque é na verdade 7.500. Então eu vou colocar esses dois zeros aqui. E o produto aqui é só você somar esses dois zeros com mais um zero, fica 3 zeros. Ou seja, qual é o que deu aqui? Então, quanto é que vale 70% de 750 mil? É 525 mil, ou seja, 525 mil. A resposta é aqui, esse item C. Tá bom? Vamos para a próxima questão? Próxima questão aqui é a questão 12. Vamos ver o que ela diz. Sabendo que o Microbacias 2 previa alcançar as vendas, alavancar as vendas dos produtos dos pequenos agricultores em 8%, mas acabou obtendo a marca de 87%, identifique qual gráfico abaixo melhor ilustra a situação de um pequeno produtor de café que antes do projeto vendia uma saca a 213. Vamos entender aqui. Parece que toda a informação está contida nesse texto, tá? Não vamos precisar ler o texto inicial novamente. Parece que não. Então, olha só. Vamos de novo aqui. Vamos ler de novo. Ó. Sabendo que o Microbacias 2 previa conseguir alavancar as vendas dos produtos dos pequenos agricultores em 8%. Tá? Então, eles queriam alavancar em 8%. Mas acabou obtendo a marca dos 87%. Identifique qual gráfico abaixo melhor ilustra a situação de um pequeno produtor. Então ele começou aqui com o valor inicial era 213. Vamos olhar todos os gráficos, ó. Valor inicial 213, valor inicial tá aqui, ó. 213, 213, 213, 213. Então, a previsão era de aumentar em 8%, mas foi melhor, eles aumentaram em 87%. Então, vamos fazer o seguinte, o que está dizendo? Então, a pergunta é, qual desses gráficos descreve a situação? Ou seja, está vendo que os valores aqui estão aumentando? Então, a pergunta é, se eu pegar
213 e aumentar 8%, vai dar quanto? E se eu aumentar 87% em cima do 213, vai dar quanto? A conta é essa. A conta é saber qual dessas duas barrinhas representa esses dois aumentos, tá? Então, olha só. Vamos fazer uma continha aqui. Vamos pegar o 213 e fazer a mesma coisa que fizemos lá em cima. Ó, eu quero calcular quanto é 8% de 213. Então, deixa eu pegar uma cor mais viva aqui, um verdezinho. Então, olha só. Quanto é 8% de 213? Eu vou pegar, vou converter o 8%, essa porcentagem, 8, símbolo de porcentagem é 8 sobre 100, e vou multiplicar por 213. Então, eu tenho que fazer essa continha aqui. Vamos fazer? Então, 213 vezes 8. Opa, já tinha colocado um vezes lá. Então, tá aqui. Então, tabuadinha, né, gente? Por isso que é importante a tabuada, né? 8 vezes 3, 24. Sobe 2. 8 vezes 1 é 8. 9, 10. Sobe 1. 8 vezes 2, 16. E 1, 17. Então, olha só. Aqui vai dar 1704. Mas, como eu estou dividindo por 100 aqui, eu vou colocar uma vírgula aqui. E agora, então, olha só, eu calculei 8% de 213. Agora, eu preciso fazer o quê? Pegar esse valor, esses 8%, e somar com os 213, tá? Então, ó, vou pegar aqui 213 e vou somar com o 17,04. Então, vou ter que colocar a vírgula aqui, os dois zeros aqui. E agora eu vou somar. 0 mais 4 é 4, 0 mais 0 é 0, 3 mais 7 é 10, sobe 1, 1 dá 3, e aqui 2, 230,04, ó, 230, ou seja, se eu adicionar um aumento aqui, adicionar 8% a 213, vai dar quanto? Vai dar 230,04, tá? Então, 230,04 corresponde a um aumento de 8% em cima do 213, tá? Então, de cara, já sei que os itens corretos, o item correto tem que ser um desses, ou é A ou é C, né? Porque aqui, ó, tá vendo? Ó, os valores são diferentes, né? Então, o que tem que fazer agora aqui para matar a charada? Vamos calcular, vamos ver quanto é 87% do 213, tá? E descobrir qual desses valores vai ser. Então, vamos lá, vamos fazer a continha. Então, agora eu quero calcular 87% de 213. Mesma coisa, ó, eu vou pegar aqui 87%, quer dizer, 87 sobre 100, e vou multiplicar por 213, tá bom? Então, vamos fazer essa continha aí, olha, 87 vezes 213, vamos lá, 213 vezes 87. Então, 7 vezes 3 é 21. 7 vezes 1, 7. Com 2 dá 9. 7 vezes 2, 14. 8 vezes 3, 24. Já tinha um 2 lá de antes. 8 vezes 1 é 8. Com mais 2, 10. Sobe 1. 8 vezes 2, 16. Com mais 1, 17. Então, aqui vamos somar. Vai dar 1. 9 com mais 4 é 13. Sobe 1. 1 mais 4 é 5.
1 mais 7 é 8. E aqui é 1. Então, o resultado é 18.531. Então, aqui, ó. 18.000. Só que, como eu estou dividindo aqui por 100, esse valor aqui eu vou colocar aqui uma vírgula, né? E agora, não acabou não, viu? Eu preciso pegar o 213. Opa! Eu preciso pegar o 213. Coloquei aqui 2 zeros depois da vírgula. E somar com 185. Então vamos lá, 1 mais 0 é 1, 3 mais 0 é 3, 5 mais 3 é 8, 8 mais 1 é 9 e 1 mais 2 é 3, 398,31, tá? Então esse valor corresponde ao aumento de 87% em cima do 213. Então, tá vendo aqui, ó, os dois valores aqui nós encontramos, ó. Então a resposta é essa aqui, ó, item A, tá bom? Vamos para a próxima. A próxima questão aqui também tem um texto e a gente precisa ler esse texto, né? Se a gente não ler o texto, como é que a gente vai responder a pergunta? Então vamos lá. As questões então aqui, opa, são duas que dá para matar com o texto, ó. 13 a 14. Então vamos lá. Noruega suspende repasse de mais de 130 milhões ao Fundo da Amazônia. O país é o principal doador do mais importante instrumento nacional para custeio de ações de prevenção, monitoramento e combate ao desmatamento. A Noruega anunciou a suspensão de 300 milhões de coroas norueguesas. Olha só, apareceu matemática aqui, a gente vai riscando toda a matemática que aparecer. Cerca de 130 milhões de reais em doações que seriam feitas até o final de 2019 para a Amazônia, mais importante programa de preservação da floresta. A informação foi publicada pelo jornal norueguês Piriri Paraná. O ministro do Clima e Meio Ambiente da Noruega, Ola Elvestuen, atribui a decisão à quebra de contrato do governo brasileiro desde a criação do Fundo Amazônia. Há 11 anos, os repasses das nações doadoras são atrelados aos bons resultados do Brasil na contenção do desmatamento na floresta. Mas dados recentes divulgados pelo INPE apontam que a Amazônia perdeu área equivalente a 3 municípios do Rio de Janeiro. Olha, entre agosto de 2018 e julho de 2019, uma alta de 40% em relação ao período anterior. Isso mostra que o Brasil não quer frear o desmatamento, disse o ministro norueguês. Segundo o ministro, a Noruega observa com preocupação o desmatamento da Amazônia, que tem efeito muito sério no combate às mudanças climáticas. Nós dependemos inteiramente da proteção da floresta tropical. Não há cenários para atingir as metas climáticas sem a Amazônia, declarou. O Brasil abriga mais de 60% da floresta. Tá bom, então, o texto está aqui riscado, agora vamos para a questão. Então, a questão é a 13, sabendo que a área do município do Rio de Janeiro é de 1.204 km². Segundo o IPP, beleza. Qual foi a dimensão da área perdida da Amazônia no período de 2017 a 2018? Pera aí, vamos lá, gente, ó. Veja só. Deixa eu pegar aqui uma cor mais forte. Vou pegar aqui um vermelho, cor de fogo. Muito bem, olha. Vamos lá, ó.
A pergunta é: qual foi a área perdida da Amazônia? Bom, aqui está dizendo, olha, presta atenção, ó, que a Amazônia perdeu 3 municípios do Rio de Janeiro. Mas isso foi nesse período, ó, de 2018 a 2019, né? E está dizendo que isso foi corresponde a uma alta de 40% em relação ao período anterior. Ora, mas que período anterior é esse? Bom, como aqui está falando de 2018 a 2019, então o período anterior é o período, é este aqui, ó, 2017 a 2018. Entenderam? Então, de 2017 a 2018, você teve um desmatamento, uma certa área de desmatamento, certo? No período seguinte, ou seja, de 2018 a 2019, você teve um aumento de 40% em cima desse desmatamento. Então, e com esse aumento de 40% em cima dele, o desmatamento passou a ser 3 vezes a área do município de Rio de Janeiro. Então a ideia é essa, tá? Só para simplificar, vou falar de novo, mas agora só para simplificar, vou usar só assim, um mais simplesinho. Não é os dados do problema, só para você entender. Por exemplo, se imagine que em 2017, no período de 2017 a 2018, foi 100, tá? Foi 100 km² de desmatamento. E se no período seguinte você teve um aumento de 40%, então qual foi o desmatamento? Foi 140 km², não foi? Então é isso que está dizendo. Só que aqui, olha, eu já peguei o 100 e coloquei o aumento de 40%, foi para 140. Só que no problema é um pouquinho mais complicado, porque ele quer saber qual era o valor anterior. Qual era o valor anterior? X, certo? Eu tinha um valor anterior X, esse valor X corresponde a esse período aqui, ó. X foi o desmatamento nesse período, de 2017 a 2018. Aí você teve um aumento de 40%, ou seja, eu vou precisar calcular 40% desse valor X, que eu não conheço, tá? Que foi o desmatamento nesse período. Então, isso aqui vai dar quanto? Ó? Essa informação aqui é dada, porque como o desmatamento nesse período de 2018 a 2019, ele foi 3 vezes, ele corresponde a 3 vezes a área do rio, então eu tenho que fazer essa conta aqui, ó, 1.204 vezes 3. 3 vezes 4, 12. Sobre 1. 3 vezes 1, 3 vezes 0, 0. Baixa 1, 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1 é 3. Ó. Então eu sei que aqui vai dar 36, 12. Então o que eu tenho que fazer é resolver essa equaçãozinha aqui do primeiro grau, tá? Então aqui de cara eu já posso vir aqui cortar esse zero aqui, tá? Então aqui vai dar o que? Fica x mais 4 sobre 10, x é igual a 36, 12. Aqui então eu posso transformar esse 4 sobre 10 num decimal, tá? Então fica x mais 0,4x igual a 36, 12. E aqui eu posso colocar o x em evidência. Então fica 1,04x igual a 36, 12. Então, mas quem que é 1 mais 0,4? É 1,4. 1,4x é igual a 36, 12. Ou seja, x é igual a 36, 12 dividido por 1,4, tá? E aqui eu posso ainda
multiplicar por 10 o numerador e o denominador, eu vou ter aqui então 36, 12, 0, 36.120 dividido por 14. Então essa aqui é a conta que eu tenho que fazer, tá? Então a conta que a gente tem que fazer aqui é dividir 36.120 por 14, tá? Então vou pegar essas duas primeiras casas, 36 por 14 dá 2. 2 vezes 14, 28. 28 para chegar no 36 é 8. Então vou abaixar o 1 aqui. 81 dividido por 14, vejamos. Se eu pegar aqui, sei lá, 5. 5 vezes 14 dá quanto? Então 5 vezes 10, 50, dá 70. Então 5 vezes 14 dá 70. Para chegar no 81 é 11. Então aqui vou abaixar o 2, tá? E agora, 112 dividido por 14, vejamos. Se eu pegar aqui, sei lá, 8, vai dar quanto? Deixa eu ver. 8 vezes 4, 32. 8 vezes 1 é 8, com mais 3 dá 11. Opa, em cima, né? Então, 8 aqui fica 0. Mas como tem outro 0 aqui, então resposta é 2.580 quilômetros quadrados. É o item B. Tá bom? Então, vamos para a próxima aqui. No dia da publicação da matéria, o valor de uma coroa norueguesa estava equivalendo a aproximadamente quantos reais? Opa, a informação está aqui, ó. A gente já tinha sublinhado, ó. A conversão é essa, ó. 300 milhões de coroas norueguesas equivale a 130 milhões de reais. Então, vamos escrever aqui, ó. 300 milhões. Vamos colocar aqui, ó. Coroas norueguesas, CN, equivale a 130 milhões de reais. Então, se eu cortar aqui, ó, esses milhões com milhões, cortar um zero aqui com outro zero aqui, eu vou ter 30, essa relação, ó, 30 coroas norueguesas equivale a 13 reais. Ou seja, o real vale mais, né? Mas o que eu quero, a relação é o seguinte, ó, eu quero saber, ela está perguntando o valor de uma coroa norueguesa. Então, ou seja, quanto é que vale uma coroa norueguesa? É só você dividir o 13 aqui pelo 30, ó. Tá? Então a conta é essa, é você fazer a divisão do 13 pelo 30. Vamos fazer essa conta, ó. 13 dividido por 30. Então de cara eu tenho que acrescentar um zero aqui e um 0, aqui. Bom, se eu pegar aqui 3 vezes 30 dá 90. E 4 vezes 30 dá 120. Então, vou começar com 4. 4 vezes 30 dá 120. 120 para chegar no 130 é 10. Não dá para dividir, claro, eu acrescento mais um zero aqui. 100, aqui fica 3, né? Porque 3 vezes 30 dá 90, aí para 100 é 10. Aí mais um zero, mesma coisa, 3, 3, 3, 3, 3.
vai ficar uma dízima aqui, né? Dízima periódica. Então, a resposta é essa aqui, ó. 4,0,433333. Mas qual é o que mais aproxima? É esse aqui, né? Resposta, então, é o item A. Vamos para 15. O desmatamento tem sido uma problemática crescente no Brasil, supondo que ao efetuar o desmatamento de uma determinada área, um madeireiro se depara com uma árvore que já se encontra quebrada. Parte do tronco da árvore que se manteve fixa ao solo mede 3 metros e forma com este um ângulo de 90 graus. Ó, gente, você tem que imaginar o que está acontecendo. Ó, aqui você tinha a árvore, certo? Ó, tá aqui a árvore, né? E aqui está o solo, ó. Aqui é o solo. E ela quebrou, ó. Quando ela quebrou bem aqui, tá vendo, ó? Ela quebrou e a outra parte quebrada, ó, tocou o solo aqui. Então, a parte que está de pé, ó, supondo que parte do tronco da árvore que se manteve fixa mede 3 metros e forma com forma com o solo um ângulo de 90, ou seja, está dizendo que aqui é 90 graus, ó. E está dizendo também que esse pedaço aqui, essa parte que está fixa no solo, mede 3 metros. A ponta da parte quebrada toca o solo. Então, a ponta é essa aqui, da parte quebrada, ela toca o solo. Encontra-se a 4 metros de distância da base a base da árvore é essa aqui, certo? Ela está plantada aqui. Então, ou seja, ele está dizendo que o problema está dizendo que daqui dessa base da árvore até chegar nesse topo da árvore aqui, ó, nesse topo, mede 4 metros. Então, a pergunta é, qual era a altura da árvore antes de quebrar? Então, olha só, você tem que fazer o seguinte, você já sabe que daqui até aqui, ó, a parte que está de pé, mede 3 metros. Então, o que a gente tem que fazer é calcular essa parte aqui, ó, da onde quebrou até o topo da árvore. O que era antes o topo, né? Então, aqui eu vou chamar de x, eu não sei qual é, e como isso aqui é um triângulo retângulo, eu vou lembrar do teorema de Pitágoras, né? O que eu digo do teorema de Pitágoras? Vamos lembrar rapidamente aqui, ó. Teorema de Pitágoras, vou até fazer um desenho igual que está lá, ó. Teorema de Pitágoras, gente, muito importante, tá? Diz que a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Isso para um triângulo retângulo qualquer, tá? Então, a soma dos quadrados dos catetos é igual ao quadrado da hipotenusa. Então, ou seja, a soma dos quadrados dos catetos, ou seja, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado, é igual a hipotenusa ao quadrado, ou seja, x ao quadrado. Bom, 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado é 9 mais 16. 9 mais 16 é 25. Então, x mede 5 metros, não é isso? Bom, aqui tem uns 5 metros, né? Mas cuidado, isso aqui é para pegar trouxa, viu? Porque a gente encontrou que esse pedaço aqui mede 5. Só que tem que somar com a parte intacta, né? Ou seja, a árvore, a altura dessa árvore, na verdade, é 5, né? A altura era 5 mais 3, que é 8 metros, tá? Então, a resposta correta é o item C. Então vamos lá, gente. Vamos aqui para a questão número 16. Como o Brasil investe no meio ambiente?
crise fiscal e falta de visão política reduz investimentos na área. Então aqui eu tenho um gráfico, tá? Já a gente vai entender o que esse gráfico está dizendo, mas antes de ir para o gráfico, vamos ler os itens aqui. Tendo como base o gráfico divulgado na revista, em matéria que descreve levantamento do grupo WWF e da Associação Contas Abertas sobre o descaso com patrimônio ecológico do país entre os anos 2009 e 2018, assinada a alternativa correta. Ok, então, aqui. Então, tá falando a matéria, descaso, então 2009 a 2018. Então tá aqui, ó, 2009 a 2018. Vamos então entender aqui um pouquinho desse gráfico. Então eu tenho aqui um gasto, olha, gastos autorizados em bilhões. Então, como nessa linha horizontal, que seria o eixo X, está marcado em anos, né? É de ano em ano, ó, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013. Então, aqui são os gastos, né? Esses gastos aqui, esses valores aqui são os gastos em bilhões. Apesar que não está escrito aqui bilhões e nem anos aqui, mas como está falando de dinheiro, né? E aqui são os anos, então isso aqui são os gastos, tá? Essa coluna aqui é a coluna dos gastos. Então, aqui eu estou indo de ano em ano, tá? Cada espaçozinho aqui equivale a um ano, e aqui eu tenho 3,4 para 3,6, 3,8, 4. Então aqui eu estou pulando de 2 em 2, tá? Eu estou pulando de 0,2 em 0,2. Então aqui é 3,4, 3,6, 3,8, 4, 4,2. Beleza, ok. Por enquanto tá bom isso. Vamos aqui então para os itens. Então, item A. Nos últimos 3 anos houve redução nos investimentos realizados pelo Ministério do Meio Ambiente. Então, item A. Nos últimos 3 anos. Então, quais são os últimos 3 anos? Aqui, olha. Então, eu tenho aqui, estou observando aqui, ó. De 2015 para 2016 houve uma redução. Então, nesse intervalo, então, quais são os 3 anos que ele está se referindo? Você vai ter que olhar nesses 3 intervalos, né? Você vai olhar, então, você vai olhar de 2015 a 2016, 2016 a 2017 e de 2017 a 2018. Isso vai dar os últimos 3 anos que você vai estar olhando. Então, ele fala assim que o item diz que houve uma redução. Será que houve redução? Nos últimos 3 anos houve redução. Ou seja, está dizendo assim que em cada um dos anos houve redução. Então, isso é verdade? Não, né? Porque de 2015 para 2016 você teve uma redução. Porém, de 2016 para 2017 você teve um aumento. Apesar de que de 2017 para 2018 você também teve uma redução, né? Então, não é verdade que nos 3 anos você teve sempre redução, porque em 2016 para 2017 você teve um aumento. E mesmo aqui, se você olhar nos últimos 3 anos, você teve um aumento. Se você olhar de 2015 a 2018, você teve um aumento, tá? Você teve um aumento de 2015 para 2018. Então, de qualquer lado que você olhar, o item é falso, tá? Então, vamos ler de novo. Eu achei curioso essa pergunta. Ó. Nos últimos 3 anos houve redução. Eu estou achando ela um pouco ambígua, porque eu poderia interpretar tanto que ele está dizendo que em cada um dos 3 anos houve redução, e isso é falso. Ou poderia interpretar que ele está dizendo que houve redução se você pegar os 3 anos como um todo. Nos últimos 3 anos houve redução. Bom, achei um pouquinho estranho, tá? Se alguém também tiver se algum de vocês também tiver achado estranho,
Poste aí nos comentários, tá? Mas, de qualquer forma, ela é falsa, tá? Não importa qual das duas interpretações você pegue, o item é falso. Nos anos de 2014 a 2016, ocorreram duas reduções consecutivas nos investimentos realizados na área ambiental. Nos anos de 2014 a 2016, ocorreram duas reduções consecutivas. Por esse item aqui, fica melhor entender a linguagem dele, tá? Porque quando ele quer falar em reduções... bom, não sei, talvez não. Vamos lá. Mas 2014 a 2016 houve duas reduções consecutivas. Vamos ver. 2014 para 2015 não houve redução nenhuma, permaneceu constante, né? O valor investido foi quanto? 3,6 bilhões. Tanto em 2014 quanto em 2015. Apesar de que 2015 para 2016 houve uma redução, né? Mas ele está falando que houve duas reduções. Não, houve só uma redução, portanto é falso. Entre 2013 e 2014, a redução de gastos autorizados pelo Ministério do Meio Ambiente foi de 1,5 bilhão. Entre 2013 e 2014, vejamos, 2013, quanto ele gastou em 2013? Gastou 5 bilhões, certo? Aqui, em 2013 foi gasto 5 bilhões. Quanto foi gasto em 2014? Em 2014 foi gasto 3,6 bilhões. Então, 3,6 bilhões para 5 bilhões. Qual é a diferença aqui? A diferença é de 1,4 bilhões. Então, a redução de gastos autorizados pelo ambiente foi de 1,5 bilhão? Não, a redução foi de 1,4 bilhões, né? Foi menos, então por isso que é falso, tá? Item D, o intervalo de tempo no qual houve maior crescimento de investimentos no meio ambiente foi de 2013 a 2014. Vejamos, qual foi o intervalo de maior crescimento? Aqui, gente, olha, você poderia aqui, então, você poderia fazer a conta mesmo, tá? Você poderia pegar e calcular todas as diferenças numericamente. Para você saber, por exemplo, quanto é que foi gasto de 2009, quanto é que foi gasto de 2009 a 2010? Aí você faria 3,8 menos, aqui seria mais ou menos, aqui seria 3,5 bilhões, né? Essa diferença aqui entre 3,8 bilhões e 3,5 bilhões, ou seja, 0,3 bilhões, isso seria, o valor, você gastou esse valor em 2009 entre 2009 e 2010. E aí você teria que fazer essa diferença para todos, para saber onde é que teve o maior crescimento. Você teria que calcular todas as diferenças. Mas não, só que não, você não vai fazer isso. Você vai fazer com o gráfico, fica muito mais fácil. Você só vai precisar olhar qual é o pedaço de gráfico mais íngreme. Qual é o pedaço mais íngreme? É para isso que serve você representar os dados graficamente. Então, um gráfico bem desenhado, ele ajuda você, tá? É justamente para você não fazer conta e conseguir capturar a informação visualmente. Então, por exemplo, olhando aqui, vamos fazer só uma brincadeira aqui, vamos olhar para esses dois períodos. Qual dos dois gráficos, qual dos dois pedacinhos de reta, tá vendo? Aqui tem um pedacinho de reta, aqui outro pedacinho. Qual deles está mais íngreme? É o de 2009 a 2010, não é? Esse outro aqui está menos íngreme, tá vendo? Então, de todos esses, qual é o que está mais íngreme? De cara eu já posso descartar esses que estão caindo, né? Esse que está constante, esse que está caindo. E eu deveria olhar só para esse, para esse, para esse, para esse aqui e olhar para esse aqui.
Então, olha para esses 1, 2, 3, 4, 5 pedaços. Olhando para esses 5 pedaços de reta, qual é o que está visualmente mais íngreme? No olho você percebe que é este daqui, ó. Ele é o que está mais íngreme, certo? Portanto, ele representa o maior. Então, ou seja, como ele pega de 2012 a 2013, foi nesse período aqui que eu tive o maior investimento, entendeu? Então, em vez de você ficar fazendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, um monte de conta, você consegue pegar essa informação visualmente, tá? Só de você olhar, você vai ver que todos esses segmentos de reta, o que está mais íngreme, mais inclinado, tá? Mais inclinado é este aqui, ó, tá? É o de 2012 a 2013, então é o item D, tá? Muito bem, então vamos para frente aqui. A 16 já foi. Vamos aqui pegar então a 17, também tem gráfico. Vamos pegar então aqui a 17. Então vamos lá. Nos últimos 150 anos, os seres humanos têm lançado quantidades enormes de CO2, gás carbônico, né, no ar por meio de atividades como processos industriais, agropecuária, queima de combustível fósseis, carvão, petróleo e gás natural. Principais causas das mudanças climáticas no planeta. A Política Nacional sobre Mudança do Clima, PNMC, oficializa o compromisso voluntário do Brasil junto à Convenção Quadro das Nações Unidas sobre Mudança do Clima de Redução de Emissões de Gases de Efeito Estufa entre... Então apareceu matemática aqui, né? Vamos pôr aqui, ó. 36,1 e 38,9 das emissões projetadas até 2020. Dessa forma, em termos absolutos, a máxima redução em 2020 deverá ser de 2.068 milhões de toneladas. Então essa redução aqui, né, corresponde a essa quantidade de toneladas, tá? O quadro abaixo ilustra o histórico da redução em porcentagem, tomando como referência 2015. O quadro abaixo ilustra o histórico da redução em porcentagem, tomando como referência 2015. Gente, vamos entender que tem um monte de informação, tá? A referência é 2015. O que isso aqui está dizendo? Vamos lá. Então, está aqui, primeira coisa, o que representa o eixo horizontal? O eixo horizontal representa anos, né? Então, aqui é 2005, 2006, 2007, 2008, 2009. Então, o período aqui está sendo avaliado de ano em ano, tá bom? E vai de 2006, né? Aqui está 2006, até o 2020. Tá? 2005 não está aparecendo aqui. Então, a meta, certo? A meta está aqui de vermelho, né? Em vermelho, a redução aqui não está próxima aqui de menos 40%, porque ou seja, aqui está um valor que está na média desses dois, né? Provavelmente um 37, alguma coisa, tá? Bem aqui, ó. Bem aqui. Então tá. E essas reduções, a referência, tomando como referência 2015, tá? Então, o ano referência aqui é 2015. Muito bem, tá? É uma avaliação preliminar, um entendimento preliminar do gráfico, mas vamos para as questões, porque aí é lendo as questões que a gente vai poder voltar e entender esse gráfico um pouquinho melhor, tá? Então, ó, com base nessas informações é correto afirmar. Então, item A partir de 2009 a redução anual de CO2 tem sido decrescente. Gente, então olha aqui, ó.
A partir de 2009, a redução anual de CO2 tem sido decrescente. Então, 2009 está aqui, ó. 2009. Então, o que aconteceu a partir de 2009? Será que essa redução foi decrescente? Gente, primeira coisa, o que significa essa palavra decrescente? Decrescente quer dizer que está diminuindo. Tá? Algo que decresce, valores que são decrescentes, são valores que estão diminuindo. Então, o que seriam valores decrescentes? Por exemplo, 7, 6, 5. Gente, isso não tem nada a ver com problema, só para a gente entender o significado. Ó, por exemplo, pega os valores 7, 6, 5, 4. Esses são valores decrescentes, estão diminuindo, tá? Então, a redução anual de CO2, ou seja, está perguntando assim, a redução tem diminuído? O que seria uma redução que seria uma redução decrescente? É uma redução que está diminuindo. Se uma redução está diminuindo, o que seria aqui essa redução? O que seria uma redução que está diminuindo? Então, uma redução, por exemplo, se eu começasse aqui com 50%, diminui essa redução 40%, diminui mais um pouco 30%. Então, uma redução que está diminuindo seria algo desse tipo, tá? Então, olha só. Ou seja, se as reduções estivessem diminuindo, isso significa que a partir de 2009, as barrinhas estariam ficando mais curtas. Eu teria que ter umas barrinhas a partir de 2009 mais curtas. Essa aqui vindo até aqui, essa 2011 vindo até aqui. Mas isso não está acontecendo. As barrinhas não estão ficando mais curtas a partir de 2009, né? Porque, ó, de 2009 para 2010, a barrinha está aumentando. Então, aumentou a redução, né? De 2010 para 2011 também aumentou a redução. De 2011 para 2012 também aumentou a redução. Agora, quando você vai de 2012 quando você vai para 2013, aí a redução diminuiu. Então ela está vendo que ela está oscilando aqui, ó. Aumenta, diminui, aumenta, diminui. Como está oscilando, não pode ser decrescente, tá? Porque quando é decrescente, ela tem que só diminuir, tá? Não pode diminuir e aumentar. É por isso que é falso, tá? A emissão em 2005 foi de aproximadamente 1.034 toneladas de CO2. A emissão em 2005 foi de aproximadamente 1.034 toneladas de CO2. Bom, 2005 está aqui, mas cadê a barrinha do 2005? Não tem uma barrinha, né? Não dá para saber quanto foi, qual foi a emissão de CO2 em 2005. Não está aqui catalogado. Como não está catalogado, então não dá para fazer essa conta, né? Então, por isso, falso. Se eu tivesse a barrinha aqui com a porcentagem, daria para a gente fazer uma conta. Então, menos mal, né? Melhor para a gente. A partir de 2009, a redução anual de CO2 tem sido crescente. A partir de 2009, a redução tem sido crescente. Mesmo raciocínio, ó, 2009, ó, a redução ela é crescente até 2013, mas até 2012, perdão. Mas de 2012 para 2013 ela é decrescente, ela diminui, tá vendo? Depois ela aumenta um pouquinho. Então também não pelo mesmo motivo, tá? Porque crescente é a mesma coisa, né? Teria que crescer. Seria o contrário de decrescer. Então seria algo do tipo 4, 5, 6, 7. Então, valores crescentes estão crescendo, tá? Então,
Não pode ser aqui, por quê? Porque os valores estão oscilando. Ora eles crescem, ora eles decrescem. A partir de 2009, né? Bom, sobrou a última, né? Vamos ver. Essa última tem que ser verdadeira, ou deveria ser. Entre 2006 e 2008, as emissões de CO2 foram abaixo do compromisso voluntário. Bom, entre 2006 e 2008, vejamos, 2006 está aqui, certo? 2006 está aqui. E 2008 está aqui. Ah, muito bem, olha, eles estão abaixo do compromisso voluntário. Por quê? O compromisso voluntário é essa linha vermelha, tá vendo? Então, de 2006 a 2008, as emissões estão abaixo do compromisso voluntário. Então, essa aqui é verdadeira. Ó. Observe também que se a pergunta fosse assim, de 2009 a 2015, os valores estão acima do compromisso voluntário. Seria correto, né? Então, aqui é bom, né? Ou seja, aqui está dizendo que é bom. Você cumpriu mais do que a meta, você reduziu muito mais a emissão e aqui você reduziu de menos, né? Mas a resposta é aqui o item D, tá? Então vamos marcar aqui, ó, item D. E opa, essa aqui já é a última, né? Vamos então, olha, 18. O desmatamento das florestas acarreta uma redução das árvores e, por consequência, uma diminuição do processo de fotossíntese, que é importante para manter a quantidade de gás carbônico e oxigênio na atmosfera. Além de fornecer matéria-prima para a energia dos seres vivos, os gráficos abaixo ilustram a influência da temperatura e da intensidade de luz na taxa de fotossíntese das plantas. Então vamos tentar entender aqui, gente. Tem aqui dois gráficos, né? Então o eixo horizontal, nesse caso aqui eu tenho a temperatura, certo? E aqui eu tenho uma taxa de fotossíntese. Então eu estou olhando aqui uma taxa de fotossíntese em função da temperatura. Quer dizer, o que acontece com a taxa de fotossíntese quando você aumenta a temperatura? Esse é o primeiro gráfico, né? O segundo gráfico já é assim. O que acontece com a taxa de fotossíntese quando a quantidade de luz, ou seja, a intensidade de luz, certo? A intensidade de luz aumenta, né? Então eu tenho a taxa de fotossíntese em função da intensidade de luz. Muito bem. Então, no momento só isso tá bom. Vamos agora a ler as perguntas, né, os itens, e aí conforme a gente vai lendo, conforme a gente for lendo esses itens, a gente vai entendendo um pouco melhor o que está dizendo esses gráficos, né? Então, assim, de acordo com estes gráficos, é correto afirmar que, então, questão de verdadeiro ou F, cuidado, né? Item A. A taxa de fotossíntese é diretamente proporcional à intensidade de luz. Isto é, se a intensidade dobra, a taxa de fotossíntese também dobra. Então, a palavra-chave aqui é essa aqui, ó. A taxa de fotossíntese é diretamente proporcional à intensidade de luz. Então, como está relacionando aqui? O item está relacionando a taxa de fotossíntese, ó, está relacionada a taxa de fotossíntese com a intensidade de luz. Eu vou olhar para esse segundo gráfico, porque no segundo gráfico é que está a relação entre a taxa de fotossíntese e a intensidade de luz, tá? Então, eu vou olhar nesse gráfico aqui. Então, ele está dizendo assim que o item diz que a taxa de fotossíntese é diretamente proporcional à intensidade de luz. Olha essa palavrinha mágica aqui, ó. Palavrinha-chave, diretamente proporcional. Falso. Por quê, gente? Ó, para você, qual é a forma? Por causa da forma do gráfico, por isso que é falso. Porque para que você tenha uma relação proporcional entre duas grandezas, é preciso que o gráfico seja uma reta, tá? Tem que ser uma reta aqui, ó, passando pela origem, tá?
Então, se fosse uma reta passando pela origem, aí seria proporcional, tá? Então, o gráfico que representa essas grandezas proporcionais tem que ser retas aqui, passando pela origem. Como isso aqui não é uma reta, tá? Então, é falso. Item B. Quando a temperatura está na faixa de 30 a 35 graus centígrados, a taxa de fotossíntese atinge seu maior valor. Ó, aqui está relacionando a temperatura com a taxa de fotossíntese. Então, é esse gráfico aqui, né? Porque aqui eu tenho, ó, nesse eixo horizontal a temperatura e aqui eu tenho a taxa de fotossíntese. Então, ó, vamos entender o que está acontecendo aqui nesse gráfico. Ó. Conforme a temperatura vai subindo, aqui eu tenho 0 graus centígrados, né? Para 0 graus centígrados eu tenho aqui uma taxa de fotossíntese que é que talvez aqui mais ou menos 1, né? E quando você vai aumentando a temperatura, tá vendo que a taxa de fotossíntese vai aumentando também? Você vai aumentando a temperatura, a taxa de fotossíntese da planta vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando, até chegar aqui num valor máximo, ó. Parece que bem aqui, tá vendo que aqui é o topo da montanha, o topo da montanha tá bem aqui, ó. Esse topo aqui quer dizer o quê? Ó? Quer dizer que quando a temperatura estiver mais ou menos aqui, ó, não dá para saber exatamente qual é, mas com certeza essa temperatura aqui está entre 30 e 35, não é? Porque ó, a marcação aqui no eixo horizontal, ela vai de 5 em 5, né? Ó, 0, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35. Ó, 35, então 30 está aqui, 35 está bem aqui, ó. Aqui está o 35, aqui está o 30. Então, vai haver uma temperatura aqui, ó. O gráfico está dizendo o seguinte, ó, vai haver uma temperatura aqui entre 30 e 35, na qual a taxa é máxima. A partir dessa temperatura, o que vai acontecer? Aí a taxa de fotossíntese vai começar a diminuir, ó, vai diminuir. Mas certamente a taxa de fotossíntese vai atingir um valor máximo, certo? O maior valor, o maior valor medido aqui, ó. Vai ser algo aqui próximo aqui do 9, né? Ó, vai ser bem aqui, ó. Vai estar entre 30 e 35. Então essa aqui é verdadeira, ó. A gente poderia parar por aqui, mas é sempre bom você dar você ler os outros itens, né, para você ter certeza que todos uma vez que você encontrou um item que você acha que é verdadeiro, é importante você olhar os outros itens para ver se realmente eles são falsos, né? Isso se você tiver tempo de prova para isso, né? Pode ser que às vezes está tão ali sem tempo que não dá para você fazer isso. Mas você pode já fazer no final, né? Quanto maior for a temperatura, maior será a taxa de fotossíntese. Ó, de novo, está relacionando temperatura com a taxa de fotossíntese. Isso é verdade? Não é verdade, ó, porque quanto maior for a temperatura, maior será a taxa. Isso só é verdade até chegar aqui, ó, até chegar nesse valor aqui, que está entre 30 e 35. Até nesse intervalo isso vai acontecer. Ó, quando a temperatura for variando de 0, vai aumentando, né? 0, 10, 20, 30, até chegar nesse valor que eu não sei qual é. É um valor aqui próximo do 35. Até chegar aqui, de fato, ó, conforme a temperatura ia aumentando, a taxa de fotossíntese também ia aumentando, né? Porque a taxa de fotossíntese é medida aqui, tá vendo? Ela ia aumentando. Mas quando você passa desse valor crítico, a temperatura começa a cair. Então é por isso que é falso. Quanto maior for a temperatura, maior será a taxa de fotossíntese. Então é por isso que é falso.
um gráfico para o qual essa afirmação seja verdadeira, teria que ser um gráfico assim, ó, na qual a temperatura só cresce, tá vendo? Teria que ser um gráfico que ele vai sempre subindo, né? Nunca ele desce. Item D. A taxa de fotossíntese cresce mais rapidamente após 200 lux. 2.000 lux. Então aqui está o 2.000 lux, ó. Na verdade, então, falso também. Por que é falso? Porque, olha, na verdade, vamos olhar um pouquinho para esse gráfico. Quando você pega aqui uma intensidade de 0 até 500, ó, tá crescendo até bem rápido, né? Ó, a taxa está crescendo, ó. A taxa está crescendo. A taxa de fotossíntese, ela sempre está crescendo aqui em função da intensidade, mas ela cresce mais no começo, tá vendo? Ó? Por exemplo, de 0 até 500, o quanto ela cresceu? Ela cresceu mais ou menos aqui, ó. Cresceu aqui, tá indo de 2 em 2, sei lá, cresceu até 3, alguma coisa, né? 3,5 talvez aqui. 3,4, alguma coisa assim. Então, de 0 até 500, olha o tanto que ela cresceu, ó, cresceu isso tudo aqui, tá vendo? Mas quando você pega de 500 até 1.000 e olha daqui até o 1.000, ó como é que ela cresceu bem pouquinho, ó, ela foi diminuindo, tá vendo? Se você pegar de 1.000 a 1.500, ó, de 1.000 a 1.500, vai crescer bem pouquinho, ó. O que cresceu é essa diferençazinha aqui. Então, o crescimento está diminuindo cada vez mais. Então, na verdade, ó, a partir de 2000 não há crescimento, né? A fotossíntese estabilizou na temperatura. Ó. Ou seja, o gráfico mostra que esse crescimento da fotossíntese, então ele cresce mais no começo, para temperaturas mais baixas, mas quando você vai aumentando muito a temperatura, desculpa, a temperatura não, a incidência de luz, tá? Conforme você vai aumentando muito a incidência de luz, a fotossíntese tende a taxa dela tende a estabilizar num valor aqui, ó. Então, ela cresce mais rapidamente? Não, é falso, tá? Ela cresce se, ao invés disso, você falasse assim, ó, ela cresce mais rapidamente no intervalo de 0 a 500, aí seria verdadeiro, né? Tá bom? Então é isso, gente. Espero aí que essa resolução possa ajudar vocês. Um abraço e até a próxima.